E isso a Santa Vó Rosa sempre ensinou a nós como obreiros, a merecermos toda a graça divina para podermos ter uma palavra ungida e inspirada que alimente a verdadeira fé nos corações. Mas vejam, irmãos, que tudo isso esta igreja conquistou desde o seu início, através dos méritos gloriosos da própria Santa Vó Rosa. Se não fosse ela, esta igreja nunca teria sido restaurada. Mas ela já nasceu para isso, com uma predestinação maravilhosa. Então vejam, irmãos, que ela, além de nos dar os bons exemplos, os bons ensinos, e além de ter poder para, com palavras ungidas, alimentar os nossos corações na verdadeira fé, através dos ensinos dela, os obreiros ajudavam a ela e a Jesus a alimentar a fé nos corações, através das pregações de púlpito. E isso a direção da igreja muito fez, tanto o irmão Bispo como a irmã Odete, inspirados por ela, porque Jesus usava o dom da Santa Vó Rosa para tudo nesta igreja, inclusive para inspirar as mensagens, mas ela era tão humilde que nunca falou. Nós soubemos depois, quando o irmão Aldo começou a sucedê-la na direção da igreja, ela já estava no céu, coroada como Consolador, então ele nos revelou todas estas coisas, que desde o início esta igreja conseguiu ser vencedora, porque Jesus usava os dons da Santa Vó Rosa para poder organizar esta igreja e inspirar os corações. Até os obreiros, todos, eram formados por Jesus. Mas Jesus usava os dons da Santa Vó Rosa. Notem que mistério, irmãos, que tem numa igreja verdadeira. E a nossa igreja é todinha de mistérios divinos, porque foi orientada desde o seu princípio por Deus, através de Jesus e da Virgem Maria, usando os dons específicos, maravilhosos, autênticos da Santa Vó Rosa, porque ela já nasceu com esses dons no Espírito. Mas também, irmãos, ela orientava o bispo e a irmã Odete a nos ensinar sobre o ministério dos santos e anjos. Não só para que a igreja cresce nos santos e anjos em espírito e verdade, e confiassem que, como apostólico, ele poderia um dia também se tornar um anjo no céu. Porque é isso que estimula a nossa fé e nos dá força para obedecermos. Não só para recebermos a recompensa material na vida presente, mas o que mais nos estimula a sermos obedientes é porque nós temos a esperança de um dia poder entrar no céu, quando o nosso corpo tombar. E temos também, principalmente os obreiros, a grande esperança de herdarmos um galardão, de poder continuar a servirmos a Jesus lá no céu, em alguma função específica que ele nos conceder, de acordo com os nossos méritos e o grau dos nossos galardões. Então ela nos ensinava e orientava a direção a nos ensinar sobre o ministério dos santos e anjos, porque o poder dos santos, irmãos, é magnífico, é uma coisa extraordinária. E a Santa Vó Rosa nos ensinava que os anjos de Deus têm tanta glória, irmãos, que eles ajudam ao Pai até mesmo na organização celestial. Notem o ministério deles e os mistérios que existem lá. Tanto os anjos como os arcanjos têm a função de ajudar a Deus a manter na glória de Deus toda a ordem, toda a divindade e toda a glorificação que eles podem prestar a Deus, porque eles só recebem glorificações de santos e anjos. Por isso que esta igreja precisa ser muito consagrada, muito fiel, o povo apostólico. Precisa ser muito santificado à imagem e à semelhança dos anjos dos céus, para que Deus possa não somente aprovar os atos nobres desta igreja,
como também Ele possa receber o nosso louvor, receber as nossas glorificações e receber o nosso trabalho. Porque o mínimo que fizermos em favor desta igreja, mas fizermos por amor a Deus, por amor a Jesus, em reconhecimento a Santa Vó Rosa, por todas as bênçãos que já recebemos neste santo caminho, querendo ajudar o santo irmão Aldo, em gratidão também por tudo que ele fez, faz e sabemos que fará por nós. Mas para eles receberem o nosso trabalho, seja o trabalho mínimo que for, é necessário que façamos com fé, com amor, com entendimento e com humildade. Entenderam, irmãos? Por isso que a Santa Vó Rosa nos ensinava até mesmo a ser moderados, a sermos temperantes, a sermos sóbrios, a sermos sábios, a sermos conscientes de todas as nossas atitudes, porque estamos diante de Deus e é necessário agradá-lo em tudo, e principalmente na obra da igreja. Tudo que fazemos deve ser em função de servir a Deus, de glorificá-lo, de honrá-lo, inclusive em todos os nossos atos. Porque a Santa Vó Rosa também nos dizia, cada pessoa tem as suas virtudes naturais. Já nasce com certas funções, certas finalidades, com uma missão para cumprir para Deus. Mas é necessário que essa predestinação seja trabalhada. Uma pedra tirada pode ser uma pedra preciosa, até um brilhante, mas quando ele é retirado, ele não é lapidado ainda. É pedra preciosa, mas para ter o seu valor autêntico e ser até comercializado, é necessário que ele passe por uma lapidação. Assim, irmãos, é uma pessoa. Ela nasce com alguma finalidade, porque é Deus que criou a raça e é Deus que criou a cada um de nós. Todos nós somos espirituais, porque Deus criou um espírito novo quando o nosso corpo foi gerado e colocou no ventre materno, para que aquele corpinho concebido pudesse ser gerado e nascesse perfeito. Mas o principal do homem é o espírito, a pessoa espiritual. E quando Deus cria um espírito, ele já cria com vocações naturais. Entenderam, irmãos? Então, cada um tem uma finalidade nesta terra segundo os planos divinos. Para realizá-la contento na obra da igreja, é necessário que se converta à verdadeira fé, que mereça todo o perdão do seu passado, que renasça para uma nova vida com Deus, que se consagre com amor, com carinho, que obedeça às normas desta igreja, com gratidão aos céus, e que tenha amor à disciplina. Porque uma obediência forçada não causa ao seu espírito virtudes de merecer, digamos, uma lapidação dos seus dons naturais. Mas se a sua obediência for baseada no verdadeiro amor a Deus, amando também a salvação do seu espírito, querendo vencer na terra para entrar um dia no céu, então Deus tem ampla ação em seu favor. E os anjos podem ajudá-lo a restaurar até uma virtude que a pessoa talvez estivesse quase perdendo no mundo. Entenderam, irmãos? Então os anjos ajudam, abençoam, ungem, protegem, guardam, inspiram a cada um de nós, para que as nossas virtudes possam ser usadas de um modo perfeito na obra apostólica desta igreja, como obreiros, como coristas e até como membros. Porque é a união da igreja que faz com que a igreja se desenvolva e marche a passos firmes, cumprindo a sua missão diante de Deus nesta terra e salvando milhões de almas boas, salvando criaturas que realmente querem a salvação do seu espírito, que desejam um dia ardentemente poder entrar de posse de um galardão nos céus. Daí a Santa Vó Rosa sempre nos ensinar, com a direção da igreja, que cada um de nós devemos fazer a nossa parte, inclusive de vigilância e de oração. Porque a Santa Vó Rosa também nos ensinava.
Cada um de vocês tem uma virtude que Deus lhes deu. Mas cada um no seu corpo tem um ponto fraco. Notem como que é. E ela dizia, é através do ponto fraco de cada um que o poder das trevas tenta para derrubar a pessoa. Se a pessoa, por exemplo, não tiver um ponto fraco na parte material e não for ambiciosa, ela nunca será tentada a ter uma ambição desregrada e perder até a salvação, através de roubo, de fraude, de engano. Porque a pessoa que tem muita ambição não se contenta com aquilo que tem e sempre quer mais, mesmo que tenha que praticar injustiça. E isto é um grave pecado. Um filho de Deus nunca pode ser assim. Mas se a fraqueza da pessoa é justamente aquela, é naquele ponto fraco que o poder das trevas vai tentá-la para poder derrubá-la no pecado e acorrentá-la no erro e desmerecê-la para que ela não mereça mais a graça e a misericórdia de Deus e não possa servi-lo neste santo caminho. Então é naquele ponto fraco que ela será tentada. Se o ponto fraco dela seria um vício, e ela entra na igreja, consegue vencer o vício, é perdoada. Mas se ela não vigia e não ora, ao ver os outros fumantes, até oferecendo um cigarro para ela não vai ser tentada no ponto fraco? Então é necessário que a pessoa vigie muito em oração, porque cada um sabe qual é a sua fraqueza. Se no passado tinha, por exemplo, o vício do roubo, que é o vício mais terrível que existe, a não ser pela ajuda de anjos dos céus. Então é naquele ponto fraco que o poder das trevas vai tentá-la para querer derrubá-la da fé. E como que uma pessoa assim pode servir à igreja? É necessário que ela viva em oração, viva em vigilância, observando os seus próprios sentimentos, os seus próprios ideais, os seus próprios pensamentos e orando, porque cada um percebe quando está fraco na fé. E como pode se fortalecer? Através da oração. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu estou sendo tentado de tal modo, peço que me deem força, me dê sabedoria e me ajudem a vencer esta fraqueza, para que eu consiga continuar firme nesta Santa Igreja como verdadeiro apostólico e, além de continuar firme, possa ser útil ao reino do céu na terra, na obra profética desta Igreja. Então, uma oração feita com muita humildade e com muita sinceridade pode muito em seus efeitos. E a Santa Vó Rosa lhes ouve, concede o perdão e os anjos fortalecem a sua pessoa para vencerem aquele ponto fraco. Até chegar uma hora que aquilo jamais se tornará em tentação, porque os anjos fortalecem tanto a sua pessoa que a sua pessoa vai vencer aquilo com a maior facilidade. Mas a Santa Vó Rosa nos ensinava, orem, vigiem a todo instante, porque o poder das trevas rodeia e ele faz de tudo para derrubá-los na fé.